que as birras não existem. Isto é uma frase de Maria Montessori. Não existe birras. Sabes o que é que existe? Momentos de desespero e revolta. Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Entre 2004 e 2008, a Maria João licenciou-se em Educação de Infância na Escola Superior de Educação João de Deus, formou-se nas mais diversas áreas de desenvolvimento pessoal e educação, tais como Mindfulness, Liderança e Inteligência Emocional, PNL e Coaching, PNL para pais e professores e Terapia Educacional. Trabalhou como voluntária na Embaixada dos Estados Unidos, trabalho desenvolvido com crianças. De 2016 a 2021 foi educadora de infância. De 2021 a 2024, janeiro, foi educadora de primeira infância e atualmente é diretora técnica do Centro Paroquial e Ação Social Padre Manuel Gonçalves. Olá, Maria João. Antes de mais, muito obrigado por aceitar o meu convite em participar neste recente podcast, que sem dúvida ao longo do tempo irá trazer conteúdo interessante e empoderador. Como é que eu conheci a Maria João? Conheci a Maria João no primeiro fórum da ACC, da Associação de Coaching e Comunicação, e quando a vi em palco, estou sendo mesmo muito sincero, nem para passar lustre, não, para ser sincero mesmo. Quando a vi em palco, disse: Uau, esta mulher representa mesmo bem. Estavas a fazer aquela coisa do teatro, estavas a. Epá, eu adorei, a sério, assim, bem, mas ela tem algum curso de atriz, ok? E outra coisa, o impacto que eu tive no assunto que estavas a falar, que era crianças, né? Que acho que, pelo menos para mim, é um assunto muito delicado. Todos os dias eu aprendo com eles aprendem comigo e eu aprendo com eles, né? E quando tocaste no assunto das crianças, pá, grande profissional mesmo. Foi a impressão que eu fiquei. Bem, esta mulher domina as crianças como quer. Quem me dera. Ui, Por isso, ui. por isso, explica-me lá, se faz favor, o que é essa coisa da ecologia educacional. Olá, Eugênio, olha, obrigada pelo convite e eu estava a ouvir-te a falar sobre a minha história profissional e é engraçado como nem eu já me lembro de algumas coisas pelas quais já passei, no sentido em que realmente nós temos esta vida e a vida parece muito curta, mas nós temos a capacidade de fazer muitas coisas. Nem sempre conseguimos perceber o que estamos a fazer. E a ecologia nasce exatamente com esse intuito, que é trazer consciência a uma fase tão importante e que passa tão rápido, que é a infância. Ok? A infância dura 12 anos. A partir dos 12 anos, a criança começa a entrar naquilo que se chama a pré-adolescência. Não é? E a forma como nós olhamos, a forma como nós cuidamos, a forma como nós nos relacionamos, tem que ter alguma consciência, muita consciência, e tem que ter muita intenção daquilo que estamos a fazer. Claro que para mim é tudo muito natural porque eu escolhi esta área para trabalhar, não é? Eu desde que me lembro de ser gente, me lembro de dizer que queria ser professora dos pequeninos. Nem eu sabia o que era ser educadora da infância. Nem sequer sabia desse conceito, ok? E por muito engraçado que seja, sem ter graça nenhuma, a minha infância na escola não foi uma coisa linda, maravilhosa. Foi exatamente o oposto. Então, eu nasci, não é? Eu tinha esta coisa de querer ser educadora, este chamamento, não sei se posso chamar assim, mas efetivamente eu nunca pensei na vida em ser outra coisa sem ser educadora. Mas realmente foi só em 2018 que tudo, e a ecologia nasceu, no sentido em que eu sempre gostei de crianças, eu sempre quis estar com crianças, me foi fácil relacionar-me com as crianças. Mas eu vivo no mundo de adultos. E eu tinha muita dificuldade em relacionar-me com adultos e tinha muita dificuldade em relacionar-me com adultos quando o assunto era crianças. Ou seja, eu não conseguia transmitir a importância que para mim tinha sobre a infância aos outros adultos.
Para mim, eu fervia em pouca água, e às vezes ainda fervo, sobre a falta de consciência, sobre a falta de relação, sobre a falta de afetividade de um adulto para com uma criança. Porque para mim é tudo muito natural, faz parte. Só que não é assim. Então, em 2018, eu fui estudar para mim. Eu fui estudar para perceber, mas o que é que se passa com o outro adulto que eu não consigo chegar lá? O que é que se passa com o mundo? Fui estudar programação neurolinguística. E quando fui estudar PNL, eu descobri que não era o mundo que tinha um problema, não era eu que tinha um problema, era o facto de eu não me conseguir tirar de mim todas as minhas forças e potencialidades. Ok? E quando descobri a PNL, pensei assim: por que é que isto não é utilizado nas escolas? Como é que eu posso fazer isto? E tudo surgiu assim de uma forma muito rápida. PNL, coaching, psicologia positiva, comunicação não violenta. Coisas que eu pensei assim, mas eu não dei isto na faculdade. Como é que eu posso utilizar isto para a educação? Como é que eu posso transformar isto? E a ecologia foi ficando ali a marinar. E foi surgindo quando as pessoas me começavam a dizer assim: Ó João, tu agora falas de uma forma esquisita. Ó João, tu agora dizes coisas esquisitas, dizes coisas estranhas. O que queres dizer com isso? Acho que todos passamos por isso. Quando estudas PNL, isto acontece, porque a verdadeira PNL é um estudo sobre ti mesmo. Na formação que eu dou, eu falo muito sobre isto, que é, não penses que a PNL é para mudar os outros, não penses que é para manipular, não penses que... Não. PNL é a experiência científica de ti próprio. E foi isto que aconteceu. E o facto é que a ecologia nasceu com este intuito, que é, como é que eu posso, qual é o meu contributo para a educação? Ser só educadora já é top. Ser só uma excelente educadora já é maravilhoso. Mas eu quero mais. Quero deixar mais para os meus filhos, para os meus netos, para os meus alunos. Né? Então, a ecologia nasceu com... É uma abordagem que junta várias metodologias, várias tendências, várias ferramentas de várias áreas que eu transformo para a educação. Por exemplo, olha, nunca ninguém pensou em trazer a PNL para a educação, porque é utilizada numa área, não é, empresarial. Só que também pode ser utilizada na educação. Ok? Por exemplo, todas as outras depois têm mais direção em relação a estão mais interligadas com a educação. Por exemplo, eu não sou, gostava muito de ter uma formação séria de Montessori. Eu sou da Escola João de Deus, ok? Que é maravilhosa, tem uma história fantástica em relação à cartilha maternal, que é a forma como as crianças podem aprender a ler, É isso por que, exemplo. é isso que ia perguntar, o que é a visão Montessori? Visão Montessori, para já, Maria Montessori foi uma médica italiana, foi uma das primeiras médicas italianas. Eu tenho muita pena da minha formação não ter falado mais de Maria Montessori, porque o método montessoriano é muitíssimo conhecido. Contudo, Maria Montessori foi mulher. E as mulheres, na nossa história, não têm o peso que tem um homem. Maria Montessori trocou cartas com Piaget. E tu só ouves falar de Piaget na educação, não é? Tu ouves rapidamente falar sobre os estágios de Piaget, mas não ouves falar sobre os períodos sensíveis de Maria Montessori, ok? E eu fui descobrir Maria Montessori, já tinha a minha formação enquanto educadora, e quando fui procurar mais coisas para agregar à ecologia, deparei-me com a Maria Montessori. Além disso, à medida que vais fazendo formações, os teus professores também te vão entregando coisas, não é? E aconteceu-me com isso. Aconteceu a mesma coisa, que é, quando eu fiz a PNL para pais e professores, a minha professora já tinha esta ligação com a Maria Montessori. E eu fui descobrir mais. E ao descobrir mais, consegui perceber que Maria Montessori tinha uma visão sobre educação e sobre a criança que já há 100 anos era completamente revolucionária. E agora continua a ser, está super atual, continua a estar muito atual. E é isto que eu mais gosto de Maria Montessori. Não é só o facto dela ter feito dos primeiros materiais
com o tamanho da criança. Por exemplo, se nós agora temos cadeiras e mesas pequenas, devemos a Maria Montessori. Foi ela que teve a ideia disso, mas ninguém sabe. É pouco difundido, ok? Se temos materiais adequados para a idade das crianças, é graças a Maria Montessori e outros. Então, a visão de Maria Montessori não tem só a ver com o facto de ela ter construído materiais fantásticos de matemática, de português, é o facto dela ter uma visão sobre o total da criança. A criança não é um adulto em ponto pequeno. A criança é um ser que nasceu com todas as potencialidades e está no caminho certo se o adulto o influenciar o menos possível. E quando eu descobri isto de Maria Montessori, eu achei, uou, como assim? Afinal, nós adultos não somos o supra-sumo da batatada? Como assim? Então, tenho fortes influências na ecologia por Pois essa é, visão. e é por isso que nós crescemos e trazemos uma mochila cheia de crenças da nossa infância, não é? Uma das coisas que eu deparei na PNL foi exatamente isso, que é o facto de nós, nos níveis neurológicos do Robert Tildes, nós falamos sobre isso e uma das coisas que ele nos diz é uma coisa são comportamentos, outra coisa é a nossa identidade. E eu, assim que estava a ouvir o professor a falar, o meu mestre Jorge, não é? O meu pensamento foi, uou, como assim? Toda a minha vida eu ouvi, Maria João, tu és uma cabeça no ar. Maria João, tomas os regados na escada. Coisas que eu fazia, mas que tinham repercussões sobre aquilo que eu sou. E como nós falamos todos os dias com as nossas crianças, na grande maioria das vezes, queremos falar sobre o comportamento que eles estão a fazer, mas falamos sobre a sua identidade. E à medida que a criança nasce e vai crescendo, ela vai tornando e vai-se consolidando o seu autoconceito. Isto é de psicologia positiva. Por isso é que eu misturo tudo, isto é mesmo uma ecologia, isto está tão entranhado que às vezes as pessoas pensam assim, ela é maluca a falar, porque o baralho não é uma questão de baralhar, é eu ecologicamente junto as temáticas. Nós misturamos aquilo que em PNL nós aprendemos que é o comportamento e a identidade, misturamos tudo. E essa mistura dá depois à criança um errado autoconceito. Porque a criança começa a perceber que é desarrumada, que é desorganizada, que é desatenta, sendo que isso são apenas comportamentos que ela está a ter. Comportamentos que ela tem devido à sua imaturidade, devido até ao seu temperamento, que vem já de bagagem da nossa linha, digamos assim, de herança genética, não é? Então é muito engraçado como, se nós pararmos um pouco para pensar que a forma como nós falamos com a criança influencia não só as suas aprendizagens de agora, mas influencia depois toda a relação que eu vou construir com ela. Se calhar, quando chega a adolescente, vamos diminuir as discussões, vamos diminuir as disputas, vamos diminuir este frição que existe entre adolescentes e adultos, entre adolescentes e os pais, olhando para a infância. Ok? Não sei se te respondi à Não, pergunta. respondeste. E, pá, eu admito que eu, como pai, eh, pronto, todos falhamos, né? Não, nós não nascemos ensinados e também eu trago muitas crenças da minha família e sei e faço, estou no processo de coaching também, como tu estás, e vou aprendendo e vou ensinando e através de ensinar aos outros também aprendo e muitas pessoas perguntarem hoje, porquê que repetes sempre a mesma coisa? Coaches ou amigos, porquê que estás sempre a repetir? Mesmo em teoria ou mesmo na prática, que eu estou a tentar mudar a minha identidade. Estou a tentar incutir ao meu subconsciente, ou seja, quero eliminar algo que não me agrada e colocar lá algo que quero que esteja, entendes? Ou seja, através da repetição, através das boas práticas, dos bons hábitos, repetindo sempre, eu quero mudar a minha identidade, entendes? Aí está. E como tu falaste, repete, o pai está sempre a repetir. Estás desarmado. E vai entrar na cabeça dele que ele é uma pessoa desarmada.
Ou seja, ele nunca vai ser uma pessoa arrumada até haver um processo inverso, não é? Até depois de fazer a terapia quando chegar adulto. Por exemplo, por exemplo, eu se calhar como pai acho que precisava de uma terapiazinha, uma educação uma ecologia educacional. Mas eu admito como pai que eu falho muito e às vezes tenho consciência e chamo o meu filho, o mais velho, digo-lhe, Matias, vem cá. Desculpa ao pai, o pai não tem razão, peço desculpa mesmo a ele, digo, não ligues, não tomes atenção, o pai estava errado, não é assim, é de outra forma. Depois tento corrigir, não é? Porque pelo menos sei que estou errado e admito. E admito perante ele, É, não é? isso é muito importante, eles saberem que nós não somos perfeitos. O facto de eles perceberem que, opa, espera aí, o meu pai fez um disparate, veio pedir desculpa e veio dar uma nova proposta, veio propor uma coisa diferente. Isso é muito bom para que a criança perceba, espera, eu posso, quando eu fizer um disparate, eu posso desabafar com ele também e posso fazer diferente. É uma mentalidade de crescimento que nós estamos a incutir às nossas crianças através do nosso exemplo. Mentalidade de crescimento é uma mentalidade que olha para a frente, para as potencialidades, para aquilo que eu posso fazer. Eu fiz independentemente de fazer algo errado ou algo certo, eu quero fazer algo. Como é que eu posso fazer? Eu tenho um desafio. Como é que eu posso enfrentar? O que é que eu posso fazer de diferente, de novo? A quem é que eu posso chamar para ajudar, não é? Eu gosto muito de dizer esta fórmula, eu não gosto de matemáticas, isto é uma crença minha, não é? Mas eu tenho uma fórmula que é, para um desafio, arranjar 3 estratégias diferentes. Esta flexibilidade, que nós também estudamos em PNL, é o que nos permite ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade para o fazer. E as nossas crianças, eu acredito muito, pelo aquilo que vejo ao longo destes mais de 14 anos em educação da infância, que a criança nasce com uma mentalidade de crescimento. Porquê? Ela já nasce assim, está bem? E a Maria Montessori também falava sobre isso. Não dizia mentalidade de crescimento, porque na altura ela não sabia sobre isso, não havia ainda a psicologia positiva, não é? Mas ela dizia: a criança nasce com curiosidade, a criança nasce com potencialidade. O adulto é que vai castrando, podando, segundo as suas crenças, como estavas há pouco a dizer. Então, quando tu dizes assim: olha, eu erro muito, mas eu vou ter com o meu filho e peço desculpa e tento emendar e tento arranjar novas estratégias. Não estás a errar, sabes? Não estás a errar, estás a dar o melhor de ti. Quando as coisas não correm tão bem, porque não corre bem a 100% a ninguém, está bem? Alguém te diga que é um super pai e uma super mulher, mãe, não acredites, porque não existe. Mas o que é facto é que quando as coisas correm menos bem, pá, errei, lamento, peço desculpa, acho que podemos fazer de outra forma. E os nossos filhos vão nos ouvindo a falar sobre isso e é um excelente exemplo para eles, ok? Nós realmente não nos foi ensinado a ser pai e a ser mãe. Não nos foi ensinado a pensar sobre o que estamos a sentir, não nos foi ensinado a falar sobre o que sentimos, não nos foi ensinado a pensar sobre o que gostamos de fazer, não nos foi ensinado a pensar o que é que gostaríamos de fazer. Não nos foi ensinado isto, fomos-nos ensinado a ser educado, seja lá o que é que isso queira dizer, fomos ensinados a obedecer às regras, porque é assim que demanda a sociedade, fomos ensinados a obedecer e a calar, sem questionar. Fomos todos ensinados a fazer isto, ou de uma forma ou de outra, fomos todos ensinados a fazer isso. Só que isso não quer dizer que não possamos fazer de outra forma. E a ecologia nasce também para isso, para que adultos possam perceber que podem fazer de outra forma. E por isso é que cada vez mais me está entranhado aquilo que defendo na ecologia. E que muitas vezes sinto-me, por vezes, não digo solitária, mas digo-te que o caminho contra a corrente às vezes é durido, sabes? E por isso é que sei que cada vez mais é difícil educar na sociedade onde estamos.
É difícil para quem pensa diferente e para quem quer mudar alguma coisa, porque nós estamos agarrados à repetição que já fizemos muitas vezes, como disseste há pouco. E o mais engraçado na educação é que tu quando queres demonstrar à criança alguma coisa, queres que a criança, estamos a falar de uma criança pequena, está bem? Dos poucos meses até aos 3 anos. Se quiseres que a criança aprenda algo, bastará repetires uma ou duas vezes. O bem feito, sabes? Ela vai repetir aquela situação, aquela ação, vai repeti-la até se tornar perfeita, mas vai repeti-la não é porque tu quiseste. Ela vai repeti-la porque ela quer aprender, porque ela é curiosa, ela quer saber como se faz. Então, se nós dedicarmos um bocadinho da nossa atenção, da nossa curiosidade, da nossa consciência à infância, vamos, daquele pouco tempo, trabalhar não só para a infância, mas para a pré-adolescência, para a adolescência e para aquilo que podemos chamar de adultez. Então, é só bom. Percebes? O trabalho é só bom, que só vai dar frutos sempre. Bom, isto é demais. Já percebes que eu falo muito, né? Não, eu gosto, a sério. Pá, sabes, como a minha mulher diz, eu gosto muito de falar e de estar num círculo onde há muita comunicação, porque aprende-se tanto. Se for de estar atento a observar a linguagem gestual das pessoas, como o próprio corpo fala e se movimenta, o comportamento das pessoas, o sorriso, o que sai da boca das pessoas, né, da mente das pessoas, pá, aprende-se tanto. Basta estar atento. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, se foi cá assim um parênteses. Eu rio-me sempre, já o presidente lá da escola de profissional, não, da Escola Superior do Barreiro, onde nós tivemos a ACC, me veio fazer a mesma pergunta, se eu tinha aulas de teatro. E eu comecei-me a rir, não é pelo gozo, é porque, se eu Estás te a disser, ver? eu não. Mais uma pessoa que disse que representa bem o palco. Verdade, verdade. E agora eu vou-te contar aqui uma coisa que pronto, ninguém sabe, no sentido em que eu não falo muito sobre isto, que é, eu não abria a boca na escola. Eu demorei muito tempo a ler. Eu recusava-me a ler em voz alta. Sabes o que é a bolha? Eu estava fechada na minha bolha. E só na faculdade, escuta, estamos a 12 anos de escola, está bem? Eu não lia em voz alta, Eugénio. Eu recusava-me a apresentar, seja o que for. Eu só na faculdade é que comecei a falar para os colegas, não é? Numa apresentação de trabalhos, porque eu recusava-me a falar. Recusava-me. Eu não queria que ninguém ouvisse, eu não queria que ninguém, eu não queria, não tinha voz, não queria, percebes? E passei assim 12 anos de educação. Então ler, nem pouco mais ou menos. E isto é engraçado, sem ter assim muita graça, mas por Mas, isso é que sabes, mas tu sobes ao palco, metes se calhar outra máscara, não é? eu E não sei deixas se de ia meter levar. outra máscara. Eu acho que eu vou te dizer uma coisa. A minha profissão, quem está na educação de infância, quem é auxiliar, quem está com crianças pequenas, Então sabe? imaginas que está à frente de crianças, não? O meu pensamento é, eu quero passar uma informação, Ok. eu quero que o meu público, não é, fique marcado de alguma forma. E é aquilo que eu faço com as crianças, eu estou com elas e não é uma questão de representação no sentido de ser outra pessoa, é no sentido em que eu quero mesmo que esta mensagem fique. Então, eu já por mim falo muito com o corpo, ok? Mas na educação de infância, tudo isto, os olhos, a expressão, o tom de voz, tudo conta para que as crianças fiquem presas àquilo que nós estamos a dizer, porque elas são do lúdico. O adulto, apesar de ser adulto, continua a ser do lúdico, apesar de dizer que, ai não, que horror e tal coisa, mas continuamos a ser do lúdico, não é? Então é uma forma assim, eu deixei de foi ter vergonha. Pá, deixei de ter vergonha sobre aquilo que tu pensas, sobre aquilo que tu achas. Não quer dizer que a tua opinião não seja importante, sabes? Não é isso. Mas se eu sei o que estou a fazer, se eu tenho plena noção do que estive a estudar, do que estive a preparar, eu tenho que dar crédito
a tudo aquilo que já sei, sem precisar do teu crédito para isso. Sabes? E foi aí que mudou. Porque eu era assim, sempre fui assim para com as crianças. Eu fui voluntária na embaixada. Eu tinha 14, 15 anos. Não foi em adulta. Eu fui como miúda, não é? Como adolescente. E fui para aproveitar a coisa. Sem nenhum tipo de vergonha. Eu falava lá inglês. Na escola não falava inglês. Eu falava inglês com os miúdos. Mas não falava inglês com os meus colegas nem com os professores. O chip mudou aqui, Claro, claro. ok? E é muitas vezes o que falta ao adulto. Mudar o chip em relação à educação. Tá? Pronto. Faz a tua pergunta. Eu queria te perguntar aqui uma coisa. Quando dizes que possibilitas aos pais um olhar para o... Possibilitas não. Quando dizes que possibilita a ecologia educacional, possibilita aos pais um olhar para o desenvolvimento da criança com outros olhos. Que olhos são esses? Olha, aquilo que eu vejo dos olhos do adulto, quando olha para uma criança, olha com os olhos de estes são os meus olhos de adulto e eu estou a olhar uma criança, mas não estou a olhar para aquilo que a criança precisa, nem para aquilo que a criança tem disponível naquele momento. Eu estou a olhar com os meus olhos de adulto e com os meus olhos de adulto, aquilo não se faz, aquilo não se pode, aquilo é feio, porque na minha sociedade existe uma conduta de adulto. Entendes? Isto quer dizer o quê? Oh, João, então eu vou deixar o meu filho andar com os pés em cima da mesa. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vais ter que perceber por que razão, primeiramente, é que o teu filho quer estar com os pés em cima da mesa. Viu em algum sítio? Será que nós não podemos... Viu-te, por exemplo, um dia para subires a chegar a um armário, teres que subir para cima de uma cadeira, de uma mesa para chegares lá? Ele viu e fixou? Será que nós, numa situação qualquer, não podemos mesmo colocar os pés em cima da mesa? Então, essas perguntas é aquilo que me falta, aquilo que eu sinto que falta aos adultos. Como fazer? Não é proibir, é como fazer. E para que fazer? Desculpa, deixa-me só dizer, isto é assim, eu já sabia que vais cortar o que tu quiseres, por isso, e quando achares, a gente corta e a gente para, mas realmente, como é uma coisa que é mesmo paixão, é muito engraçado porque tu já reparaste, não é? Eu faço algumas lives, não é? Antigamente até fazia, há 2 anos, não é? Durante 2 anos fiz semanalmente. Okay. E as coisas nem sempre são boas nisto das redes sociais, que eu não sou boa no marketing, não é? E às vezes eu estava a falar para zero. O meu pensamento era: não há problema nenhum. Eu estou aqui, eu estou a fazer para mim, porque estou a mentalizar e a reprogramar novamente o meu cérebro, estou a, a, a consolidar aquilo que acredito, ou seja, é para mim isto, e fica ali registado para quem quiser, quando quiser, porque uma vez nas redes, para sempre nas redes, não é? Tenho mesmo Então, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu costumo dizer, quem quiser aproveitar conhecimento, pode aproveitar. E depois pergunto-me, por que as pessoas não aproveitam? Pois, isso tem a ver com a nossa sociedade atual, que está a ter muito impacto na educação, infelizmente. E por isso é que eu continuo com muita força, e às vezes os dias não são sempre fáceis e as coisas não são maravilhosas, não é? Porque, como eu costumo dizer, eu continuo a ter ligação com gente maravilhosa, com gente que quer aprender, com gente que é chata, com gente que está sempre a resmungar. Isto não é fácil, não é? Não é fácil gerir, apesar de teres todas as ferramentas. Mas eu continuo na ecologia, continuo a defender a ecologia, porque sinto que cada vez está a fazer mais falta. Era maravilhoso que a ecologia não existisse por não ser necessária. Não fazia mal nenhum. Eu era tão feliz, sabes? Eu era tão feliz na mesma. Só que eu olho para um lado, vou ao supermercado, vou a qualquer sítio, eu olho e vejo coisas, sabes, assim, o tico nervoso. Eu não posso ir a pé juntos àquela mãe e àquele pai que não sabem, porque nunca ninguém lhes disse. Não sabem porque nunca foi
nunca lhes mexeu nas entranhas, sabes? Porque nós os adultos vamos pela dor, vamos por aquilo que nos incomoda. Não está a incomodar a eles. Claro, pois tu estás consciente sobre isso e eles não, eles fazem já de uma forma inconsciente, sai de uma forma, está na identidade deles. Para eles o que incomoda é estarem os outros a olhar para aquilo que a criança está a fazer e a criança é que está a incomodar toda a gente. É essa a nossa mentalidade. Eu queria partilhar contigo. Aí está, vai ser a seguir esta pergunta. Posso prosseguir? Pode, sim, senhor. Nós sabemos que as crianças são autênticos artistas, eles, para alcançarem os seus objetivos, já são capazes de fazer magia. E eu pergunto, como nós pais devemos agir ou comunicar com eles, quando eles usam a manipulação e a mentira para ter o que querem? Quando fazem aquelas viras horríveis, qualquer panela de pessoa arrebentava. O que devemos ser e o que devemos fazer? E eu queria dar aqui o meu exemplo da sopa, que eu até deixei aqui escrito, exemplo da sopa. Da sopa. Há 2 semanas estive no. Estávamos a jantar em Lisboa, no Parque das Nações. E estava cheio de gente, porque acho que havia o espetáculo do Harry Potter no meu Arena. Estava cheio, cheio de gente. Pai, não encontrava-os todos estressados, os miúdos, a minha mãe, a minha mulher. E entretanto, o mais pequenino, que tem 14 meses, uma birra, uma choradeira. Aquilo nem sabia se queria comer ou se queria dormir, ou só queria gritar só. E eu sentei-me com ele ao colo, aqueci-lhe a sopa, com o colher na mão, e eu respirei mesmo fundo. E ali fui forte, ali tive orgulho de mim mesmo. A minha mulher a sacar do telemóvel para lhe dar, e eu assim: não, não há telemóvel. Não há telemóvel. Porque já eu estava a arrebentar por dentro, mas estava ali a aguentar-me. E ela a olhar para a mãe e gritava mais ainda. Disse a minha mulher: sai daqui, sai da visão dele. Saiu. Quem é que apareceu? A minha mãe, a avó. Apareceu a avó e ele via a avó, mas ele gritava. Mandei toda a gente embora. E eu com a colher de sopa na mão, e ele aqui ao meu colo assim, ele assim aqui ao meu colo, sentado, não é? E eu com a colher de sopa assim para lhe dar a boca. E ele, bah, gritava e ainda não tinha nada na boca. Tudo a olhar para mim. Estamos a falar de dezenas de olhos. E eu ali caladinho assim. Eu tive para aí 10 minutos com ele a berrar, a olhar para a colher de sopa. Mas eu não desisti. Calou-se e comeu a sopa toda. Oh, meu Deus. Epá, não Vamos sei lá, se fiz bem, vamos lá começar. Vamos lá mas começar. eu. Vou ver se não me perco na minha linha de raciocínio. Ok, Primeira coisa, sim, na tua pergunta, sim, tu afirmaste que a criança é artista, e eu concordo. certo. Depois continuaste e disseste que ela manipulava e, Mentia, e mentia. certo, Eu vou-te fazer uma pergunta. A criança tem. Estamos a falar de crianças pequenas, certo. tá? Vamos falar até aos 6 anos, vá. Sim, sim, Eu vou falar de até aos 6 anos porque é a primeira infância, não é? claro. Dos 0 aos 3, dos 3 aos 6, e é a minha praia, educação da infância. Vou-te perguntar, a criança tem maturidade cerebral para manipular alguém? Não, faz de uma forma. A palavra manipulação, a palavra mentira, é um conceito do adulto, Ok, ok? As neurociências já nos mostram que um cérebro maduro, o nosso córtex pré-frontal maduro, amadurecido, é em torno dos 23, 25 anos, tá? Vamos voltar à infância. ok. Neste caso, o teu filho de 14 meses, ele tem capacidade agora para dizer assim: pai, mãe, eu estou cansado, eu não me apetece comer a sopa agora, eu não estou a gostar do sítio onde estou, por favor, se não te incomodares, podes-me levar para casa. É Quais verdade. são os recursos que uma criança pequena tem para se fazer comunicar com o mundo? Quais são? O choro, Choro, o pois, grito, grito, ok? O corpo. corpo, é verdade. Olha, uma coisa interessante, tu falaste também do teu exemplo da sopa, que foi o caso de tu dizeres como todo o ambiente era de stress,
Tu estavas estressado, a tua mulher estava estressada, a tua mãe estava estressada. Então diz-me uma coisa, à volta desse bebê de 14 meses, estava toda a gente estressada, mas toda a gente vive o seu mundinho de conduta perfeita, porque somos adultos e não nos é permitido espernear e gritar. Mas é permitida à criança, porque ela não tem outra forma de se comunicar. Então, vês como há pouco falámos sobre os óculos, não é? Estas lentes de adulto, olhar para a criança como adulto que sou, porque é que não fazes igual a mim? Porque é que não te comportas bem? O que é comportar bem a uma criança que nem sequer sabe onde está? Porque a criança pequena, dos 0 aos 3 anos, é egocêntrica, no sentido em que olha só para si e para a mãe, para o pai, para o elemento onde tem o vínculo maior. Porquê? Porque ela está-se a conhecer. E eu nem gosto deste termo de ser egocêntrica, mas é o facto é que é essa a palavra utilizada, não é? Mas ela está-se a conhecer. Oh, o bebê, tu olhas para um bebê e tu vês o bebê olhar para a mão, olhar para a perna. Quando encontra um espelho, fica. Por isso é que um espelho é um elemento essencial numa sala de creche, por isso está-se a conhecer. A partir dos 3 anos, não é? A partir dos 2, dos 3, começa a formar o seu autoconceito mental. Eu sou desarrumada, eu sou chato, eu sou birrento, eu sou chorão, sabes? E o mais engraçado é que ele estava a chorar porque estava incomodado. Nesse ambiente super estressante para ti, para todos os adultos e para ele inclusive. Só que toda a gente só olha para ele porque é só ele que grita e que desperneia. Ele até podia comer, até podia estar com fome. Só que estar com fome e irritado não são uma boa junção para crianças pequenas. Percebes? Então é natural que ele tenha esse comportamento. Um comportamento, eu não vou dizer birras, porque as birras não existem. Isto é uma frase de Maria Montessori. Não existe birras. Sabes o que é que existe? Momentos de desespero e revolta. Explica lá isso melhor. Que nos diz assim: estes momentos de desespero e revolta acontecem exatamente por isto, porque a criança sente estas duas grandes emoções. E agora vamos olhar para nós enquanto adultos. Quando tu sentes esta emoção de revolta, quando tu estás desesperado, não é? Como é que tu transmites isso? Claro, eu utilizo palavras, sim, mas dizes palavrões, falas alto, não é? Faz uma cara feia. Tudo bem, não choras, não esperneias e não ficas espojado no chão. Claro que não. Não é politicamente aceito que um adulto faça isso. E o adulto, cerebralmente, já consegue gerir essas emoções. Porque o nosso cérebro vai sendo maturado, não é? Vai sendo amadurecido. Agora, estamos a falar de uma criança que está em plena potencialidade, onde todas as emoções estão ali à mistura que ela nem sabe o que é que está a sentir. Claro que ela tem esses momentos de desespero e revolta. Nesse caso da sopa, estiveste com a colher e tudo mais a insistir. Vou-te dar uma sugestão para uma próxima vez. Okay. Tenta apagar um fogo de cada vez e não os 2 fogos juntos. Ok? Os 2 fogos juntos foi o que tu fizeste, foi não dar importância aos gritos e ele tinha que comer a sopa. Estamos aqui a falar de 2 coisas diferentes. Okay. A parte emocional e a parte fisiológica, ok? A necessidade de comer, que ele devia ter fome. Vamos apagar um fogo de cada vez. Vamos apagar primeiro o fogo da parte emocional, porque é a base de tudo. Então, excelente, mandaste toda a gente embora que estivesse ali a ter um foco, não é, de interesse, acolhias. Colinho, mesmo, colinho. E dizias mesmo, olha, eu sei que estás chateado, este sítio também está cheio de gente, está aqui muito calor, mas olha, o pai e a mãe vão jantar, vou-te dar agora a sopinha, tu vais ficar calminho, o pai está aqui, está tudo ok. Tu respiraste fundo,
100 vezes, como tu disseste, não é? Só que se calhar não foram suficientes para ti e continuaste ali a remoer a coisa. Conscientemente tu estavas a querer fazer algo, mas internamente ainda estava ali a borbulhar emoções. E o bebê sente essa parte inconsciente, sabes? Ele sente que não há uma congruência. Como é que tu consegues essa congruência? Respiras fundo, como estavas a fazer, fantástico. Vias as pessoas todas a olhar e pensavas, ok, que se lixe os outros estarem a olhar, eu estou aqui com o meu bebê, o importante é eu estar com o meu bebê, o importante é ele estar bem, eu quero que ele fique bem, eu vou-lhe passar isso. E acreditares mesmo, defenderes mesmo, eu não estou a querer saber dos outros olhos. Então alinhavas essa parte consciente e inconsciente e o teu bebê iria sentir essa energia, sabes? E ele rapidamente ia acolher aquilo que estavas a transmitir, não é? Em PNL nós temos essa técnica que se chama rapport. É Claro. exatamente isto. É acolher. É acolher, dar um significado de eu percebo que estejas chateado, está aqui muitas pessoas, já passou se calhar da tua hora de jantar, está tudo bem, o pai está aqui, estás no colinho do pai, está tudo ok. E acolhias, apagavas um fogo, primeiro esse fogo, e a seguir davas a sopa. Tá? Apagar um fogo de cada vez. É. Tá? Então dizes-me que para criarmos um rapport, vá, com uma criança mais adulta não, de 6 anos, que já Vamos tem lá. a compreensão, não é? Uhum. Já começa a ter, Já sim. começa a ter. Eh, Como é que devemos nos comportar? Ser mais empáticos para criarmos esse rapport entre essa conexão entre os dois, ser mais calçar o sapatinho dele. Pronto. Olha, eu não gosto muito dessa expressão e eu vou-te dizer porquê. Pela, pela forma corriqueira com que se tornou e como tudo agora nas nossas, infelizmente, na maioria das relações, não é? A O gente deve, corriqueiro, a gente deve calçar os sapatos dos outros, mas não sentir as dores deles, está bem? exato, exato, exatamente. Mas efetivamente nós nunca iremos calçar, nunca iremos conseguir calçar o sapato do outro. Nós podemos estar ali perto, ok? O que é que acontece? Da criança nós podemos ajudar, digamos assim. Como é que isto acontece? Conhecendo as necessidades dela. Então vamos a uma criança de 6 anos, que às vezes acontece muito ter alguns pais que dizem, mas ele mentiu-me. Eu, como assim? Explique-me mais, seja mais detalhista naquilo que está a dizer. Ele disse que vocês fizeram uma atividade assim assim, mas afinal não foi. A outra sala é que fez. Ok, então vamos lá falar sobre isto. Porque efetivamente a criança não está a mentir. O que acontece à criança, por exemplo, nestas idades, 3, 5, 4, 6, ela mistura ainda. Ela mistura o que é real e o que é imaginário, aquilo que eu gostava que acontecesse. Ela mistura. Mas não mistura por mal, por querer fazer mal ou por querer deixar alguém chateado ou por. Percebes? Não tem a ver connosco, adultos. E nós, muitas vezes, na educação dos nossos filhos e dos nossos alunos, aí é mais grave. Nós estudamos para isso, então, por isso é que eu estou a dizer que é mais grave. Nós olhamos para a educação, mas olhamos para o nosso umbigo. É tudo sobre mim. Ele fez-me isto. Ele disse assim, ele fez aquilo só para me chatear. What? Como assim? Olha lá para o desenvolvimento dele. Ele misturou coisas, ele misturou assuntos, porque ele está numa fase em que mistura a realidade com a fantasia, ele está-se a descobrir, ele está a descobrir que existem mais coisas fora da família, está a descobrir que existem outras pessoas que podem dar informação. É? A parte social começa a acontecer, começam a ir às festinhas de aniversário, começam a querer ir passear com os outros amigos. Então chega à casa de um amigo que tem um brinquedo totalmente diferente, que ele quer aquele brinquedo. Eu chego à casa e diz: olha, o amigo deu-me o brinquedo, o amigo emprestou-lhe o brinquedo. Mas aquela ânsia de. Então é preciso que adultos, pais, professores, sabendo do desenvolvimento cerebral e emocional daquela faixa etária, olhe para aquele acontecimento e diga assim: olha, meu amor, estás um bocadinho baralhado. Este brinquedo, de quem é este brinquedo?
é de fulano. Ok, então ele emprestou-te, foi, uau, fantástico. Então e amanhã vamos devolver, não é? Porque não é nosso, é do teu amigo, do fulano X. Então, haver um adulto que esteja emocionalmente e maduro, emocionalmente maduro, para desmistificar, para desconstruir, ok? Daí eu estar-te a dizer que é um olhar diferente, um olhar com consciência para a educação, porque olha para a criança como ela é e como ela necessita de uma ajuda no sentido de orientação, percebes? Não no sentido de estás errado ou estás certo, porque ela não vai perceber nada. Não estás a educar, não estás a potencializar o outro ser humano, estás a castrar, estás a diminuí-lo. E Maria Montessori falava sobre isso, como a influência de um adulto pode prejudicar uma criança. E isto é muito forte, né? Eu penso muito, isto é muito forte. E é muito sério para deixarmos assim andar. Eu, por exemplo, comecei a fazer mais vezes, em dar pronto, ao mais velho, que seja ele a decidir o que é que quer vestir, o que é que, se for um brinquedo que ele quer comprar, o que é que ele quer comprar. Dou-lhe ali as hipóteses que há, és tu que escolhes. O que é que queres vestir hoje? Veste isto. Se ele não gostar, a escolha foi dele, a responsabilidade é dele. Mostrar-lhe o quanto é importante ser responsável, ou seja, e ele saber que tem poder, ou seja, ou que eu lhe dou, como que eu estou a explicar? Que eu o deixo à vontade para ser ele a decidir aquilo que é bom para ele. Claro que nós, como pais, estamos sempre por trás a, a verificar tudo Claro. e a acompanhar, não é? Mas eu Uhum. comecei a fazer esse tipo de exercício com ele, deixar ser ele a decidir o que quer vestir, o que quer levar para comer na escola para o lanche, o que quer, outras tantas coisas. O que é que tu me dizes de deixar as crianças a serem eles a decidir? Claro que a palavra final é sempre nossa, não é? Não vamos deixar eles fazer uma coisa má ou que os prejudiquem, mas pelo menos Sim, essa parte mais fácil. é essa parte, e para que seja mais perceptível, daí a importância de nós irmos mais fundo na questão, que é as crianças precisam tomar decisões. Ponto. Isso não há volta atrás, não, as neurociências já nos dizem assim: vocês querem adultos proativos? Então deixem, permitam que a criança faça. Aquilo que eu deixo como reflexão é como é que o adulto faz isso? Porque uma coisa que nós vemos assim em posters, não é? Do Face ou das redes sociais ou aqueles pequenos vídeos, a criança tem que decidir sozinha. Espera, Ok. disseste, não é? Tu disseste muito bem. Damos opção, damos opções. Então não é o que a criança. Não é, querido, queres vestir o quê hoje? Não. Olha, temos aqui em cima da cama estas 3 calças. Porque está frio, então são as 3 calças de bombazina, ou são as 3 calças, não é? Felpudinhas. Tens esta roupa. Qual é que tu queres vestir? São as microdecisões que a criança pode tomar. Olha, hoje ao jantar queres banana ou queres pera? Como sobremesa. Porque depois tu vês o quê? Que eu vejo muitas vezes na minha prática. A criança chega com a mãe com os sapatos na mão porque ela só quis vir de pantufas. Como saímos para a rua, certo? Não é dia do pijama. Então, percebes as nuances, Claro, claro percebes que sim. como está fácil os pais caírem na permissividade, porque agora as crianças têm que decidir. Mas as crianças sempre tiveram que decidir. Nós, na nossa altura, não é? Nós somos da mesma idade, com certeza. Nós íamos para a rua e nós decidíamos o que é que queríamos brincar, o que é que queríamos fazer, porque os pais estavam a trabalhar e nós íamos para a rua, porque não havia telemóveis, não havia, certo? Nossa brincadeira era rua. Claro. E nós decidíamos. Tínhamos que nos desenrascar, não é? Hoje em dia, o que acontece é que como há esta proteção, mas depois também há a preocupação de ser um bom pai, que se mistura tudo. Então, permite-se tudo. A criança pode tudo. Agora eu vou voltar outra vez a Montessori, que foi das primeiras a defender a liberdade da criança. Essa liberdade associada à responsabilidade.
Então, desde pequenina, naquilo que Maria Montessori chamava de vida prática, a criança pode fazer parte da sua vida prática, da sua vida. Pegar na fralda, colocar no lixo, tirar as meias, tentar pôr as meias, despir-se, vestir-se, ajudar a pôr a mesa. Isso inclui não só, olha só, não só inclui a criança nesse sentimento de pertença, que as ciências já provaram que é um dos aspectos fundamentais para que a criança seja emocionalmente equilibrada, como promove a autonomia, não só física, mas também intelectual e emocional sobre o seu autoconceito. Eu sou capaz, eu posso fazer, Claro. sabes? Então as microdecisões a criança pode tomar dentro da macrodecisão que é da família, que é do adulto cuidador, para que a criança escolha mediante aquilo que o adulto preparado já preparou em relação ao ambiente. Tens isto, dentro disto, escolhe. Então, aquilo que tu me disseste, do teu exemplo, estás a fazer muitíssimo bem. Obrigado. Podes fazer também com o pequenino. Ok, eu Não olhes estava. só para o mais velho. Eu acho que não vou dizer que vou sair daqui 50 ou 100% mudado, mas pelo menos 5% de mudança eu vou ter garantidamente. Mas 5% bem eficazes. Muito bom, Mesmo muito digo. bom. Fico Eh, muito contente. Olha, Maria João, como vês a educação, o comportamento e a evolução infantil no geral, hoje em dia e há 10 anos atrás? Sabendo que a evolução tecnológica tem galopado por aí adiante sem parar. Estamos a falar só de 10 anos. 10 anos é muito pouco. Só que em 10 anos aconteceu tanta coisa, tanta mudança de mentalidade, de comportamentos, de ferramentas, tudo. Uhum. Eu nem precisa ser 10 anos, sabes? Eu nem queria Eu nem encurtar preciso mais. de ser. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Assusta-me no sentido em que nós próprios, enquanto adultos, não estamos a saber lidar. Não venham dizer que é só os jovens que estão agarrados aos telemóveis, porque não é. Não é. Não são só os jovens que estão agarrados. Não é. Cul- Não é só isso que Culpado, acontece. culpado, admito. Eu própria, atenção. Nós temos todas redes sociais. E João, desculpa, o meu filho chegou a surpreender-me hoje, eu estava a preparar a reunião contigo, não é? Aqui a gravação, e o meu filho disse-me assim, pai, larga o telemóvel. E a mim, aí eu até me senti mal. É sério. Está bem, filho, vou largar o telemóvel. Ora, aí está. Fiquei, a sério, senti mesmo mal. Isto tudo. Vamos lá ver uma coisa. Quando os telemóveis apareceram na nossa geração. Nós estamos a falar dos 40, não é? Do pessoal que tem agora 40, 30. Vivemos numa altura em que não tivemos nada, passámos uma adolescência, uma infância, uma adolescência sem nada, e na adolescência começou telemóveis, na altura eram os pagers, os beepers, bem, enfim, né? Depois os tablets. Eles, crianças, já nasceram com isso, certo? Mas eles não vão buscar sozinhos. Eles fazem uma coisa que é fantástica, que na PNL se chama de modelagem. Também é um conceito da psicologia, que é exatamente isso, que é o quê? Eles modelam-nos. E quem é que eles vão modelar? Aos adultos. O que é que os adultos estão a fazer? Agarrados aos telemóveis. Então, a culpa, não é uma questão de culpa, mas a consciência maior é a nossa. Então, o adulto, nós adultos agora, não sabemos lidar com as novas tecnologias. E está a ter influências nas crianças, nos adolescentes, pelo exemplo. Mas não é só. Não nos podemos esquecer de uma coisa. As redes sociais, os vídeos curtinhos, TikToks, essas coisas todas, têm uma coisa fantástica que é a parte lúdica, a parte engraçada da coisa, a parte de cativar, é as músicas, é a imagem. O que é que eu disse no início? Lembras-te? É o lúdico. A criança fica presa pelo lúdico.
Eles fizeram exatamente isso. Então, como é que nós podemos fazer? Agora, nós adultos, opá, ok, mas eu tenho que balançar a coisa. Então, vamos ser lúdicos também. Até isto já vários médicos que falam, não é a Maria João que vai falar, são vários médicos. Até aos 3 anos, pá, zero de televisão, de telemóveis, de tablets, zero. A criança não tem necessidade nenhuma, não tem. Pá, a televisão é uma coisa que é da casa, não é? Escolham em que canal vai estar aquela televisão. E depois é reduzir o máximo de telemóveis. A criança à mesa tem que estar quieta, não é? Tem que estar sossegada, porque estamos todos à mesa, porque ainda bem, porque eu sou apologista da criança almoçar, jantar, ter refeições com os adultos, ok? Mas há adultos que não têm imaginação, não têm a parte lúdica. Não têm para estar a brincar, para estar a conversar, não têm. Então, canetas, lápis de cera, um caderno com folhas, um jogo, plasticina, para que a criança esteja naquele momento ludicamente, sabes? Claro, claro. Eu vejo, eu estou neste momento na sala de 2 anos. Eu tive que enviar uma informação aos pais sobre um estudo sobre as telas, porque eles de manhã chegavam sempre com o telemóvel dos pais na mão. E entregavam o telemóvel à mãe, ou entregavam, ou então a mãe tirava e era uma choradeira para entrar na sala. Então eu tinha que fazer quase o pino para lhes mostrar assim: olha, pera, também há aqui coisas giras, vem cá, deixa lá estar o telemóvel, anda cá, é muito mais giro aqui, sabes? Sendo que a criança precisa de lúdico, ela não precisa de telemóveis ou daqueles videozinhos. Ela só gosta daquilo porque lhe é apresentado. Pois, Porque não existe, não há mais possibilidade. Não há opções de escolha. Então a criança escolhe aquilo que tem à mão, aquilo que lhe dão. pois. Isto é muito duro de ouvir, porque é a mesma coisa dizer assim: olha, pai e mãe, tens uma criança viciada em telemóveis porque tu não lhes dás mais nada, não lhes dás atenção, não falas. Este é duro, percebes? Então, às vezes eu retraio-me um pouco a falar estas coisas porque eu não quero que as pessoas fiquem magoadas, que eu não quero que as pessoas fiquem a pensar estou a fazer porcaria e não sei fazer mais nada. Não é. Eu quero que as pessoas pensem é que podem fazer diferente, que podemos aprender sobre a infância e a ecologia nasce com esse intuito. Falar, formar, todos os adultos que se relacionam com crianças. A ecologia é para todos os adultos, não é só para professores, não é só para pessoal que está na educação, ou só para pais, não, é para toda a gente. O senhor da cozinha, da escola, relaciona-se com crianças, tem que saber sobre a infância. O motorista da Carris que transporta crianças tem que saber sobre o desenvolvimento de uma criança. É isso que eu acredito. Eu acho que não, pelo menos para mim, eu acho que se alguém me chamar a atenção e fizer sentido, claro, acho que não devemos levar a mal, né? Acho que pelo contrário devemos agradecer e, e pensar sobre isso. Mas isso é Bem, porque tu tens uma mentalidade de crescimento, não é? Tens uma mentalidade, pois, mas tu sabes que nem todas as pessoas têm essa mentalidade. E eu acredito que, principalmente na educação, tá bem? Na educação, porque é que eu sou muito crítica, entre aspas, não é crítica de criticar, é crítica no sentido de pensar e de fazer perguntas e de chamar para refletir, que é, os profissionais de educação escolheram a profissão. E como escolheram a profissão, ninguém os obrigou, sabes? No mínimo, só têm que ser excelentes. Só têm que ser excelentes. Então, um bom profissional de educação, a primeira coisa que deverá ter é uma capacidade e uma mentalidade de crescimento, a parte emocional completamente equilibrada, para que não haja esse. Ai, ela está-me a dizer qualquer coisa, está-me a criticar. Percebes? Ela está a falar, ela está a fazer esta pergunta porque não acredita no meu trabalho ou porque duvida das minhas capacidades. Está sempre a levar para dentro. E não é capaz de olhar e pensar: opa, espera aí, está aqui alguém a dizer uma coisa diferente, vamos lá acrescentar. Como é que podemos transformar isto numa coisa melhor? Então, o profissional de educação que não esteja mentalmente equilibrado,
não vai, não vai conseguir ser um profissional de educação a 100% para os seus alunos. E quem sente, não é? E quem fica prejudicado com isso são as crianças. E não é justo. Isso não pode acontecer. Maria João, quais são os valores mais importantes que nós, como pais, devemos ensinar e ter mais atenção em casa? Com isso, também quero perguntar se tem havido valores importantes que deveriam estar presentes nas crianças e tens visto a diminuir ao longo do tempo. E porquê? Como, por exemplo, a estadia prolongada dos pais no trabalho, demasiado tempo dentro das creches. Olha, eu não sei se posso fazer publicidade, mas pronto, já fazendo. Podes. Na formação que eu dou de 25 horas de educador consciente, que vai começar agora em abril, eu tenho um módulo só para valores. Exatamente porque eu sinto que a nossa sociedade, a conjuntura, porque eu digo a nossa sociedade, mas eu estou a falar de pessoas, porque a sociedade é feita de pessoas, não é? Estamos num tempo tão líquido, sabes? Num tempo tão superficial que as pessoas têm vindo a esquecer de valores, têm vindo a confundir valores, e isto tem muita influência na educação das nossas crianças. Eu, enquanto mãe, não é? Eu fui mãe muito nova, e um dos valores que eu me lembro que tem estado sempre comigo tem sido a verdade. Sermos verdadeiros com os nossos filhos, sermos verdadeiros com os nossos alunos. E quando eu digo verdadeiros, não estou a dizer para seres uma verdadeira besta. Não é? Dizer a verdade não quer dizer que sejas bruto a dizê-la. Dizer a verdade é tão simplesmente, não é? Tão simples como tu saberes o que sentes e cada vez que falares com a criança sobre alguma coisa, dizeres a verdade daquilo que estás a sentir. Olha, eu não sei essa pergunta, não sei responder, eu vou saber essa informação e depois falamos. Olha, eu fiz assim desta forma, mas se calhar se tu fizeres de outra forma também está certa. Vamos experimentar. Então, dizer a verdade não é sermos os donos da razão. Percebes? Dizer a verdade é nós sermos verdadeiros connosco. E só conseguimos ser verdadeiros connosco se tudo dentro de nós estiver alinhado. Percebes? Então, um dos primeiros valores será a mesma verdade, nós sermos verdadeiros com os nossos filhos. Outro valor que eu acho essencial, o vínculo. Não é? Não sei se será bem ter não sei se enquadra no conceito de valores, mas existir uma relação, sabes, profunda, uma relação de incondicional, sabes? Uma coisa de aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Não quer dizer que passes sempre a mão na cabeça da criança. Fez um disparate e tu, oh, coitadinho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de, ok, eu estou aqui para ti. Faças o que fizeres, eu estou aqui. E ajudo-te e aconselho-te se tu permitires. Esta confiança será sempre o porto seguro da criança. E esta confiança, este vínculo, só se consegue fazer na infância, desde a infância. Então, isto para mim tem muita. Quando os meus filhos começaram a crescer, e houve o bicho-papão da adolescência, não é? E eu também ouvia. E também tinha medo do bicho-papão da adolescência. E eu comecei a perceber que eu passei pela adolescência dos meus filhos, estou a passar ainda, não é? Pelo segundo, pelo mais novo. E eu pensei, mas onde é que está o bicho-papão da adolescência? Claro que temos as nossas dificuldades e as nossas discussões, como qualquer família. Mas a nossa base é um vínculo muito enraizado. Aconteça o que acontecer, por mais disparate que haja, há uma fusão que foi feita, que foi começada, as sementes foram lançadas na infância. Então, a verdade, um vínculo seguro, serão estes valores, para mim, são os pilares, digamos assim, de uma educação
respeitosa, de uma educação equilibrada, que depois temos que juntar com os próprios valores enquanto mãe, enquanto pai. Então, aquilo que eu noto na nossa sociedade agora é que existe um olhar para cada um de nós. Eu tenho direito, eu posso fazer, e não se olha para um coletivo no seu sentido profundo, não é no seu sentido de ficar bem, não é? De ficar bem, de ser politicamente correto. Tu estavas a falar do vínculo. Eu tenho uma pequena tradição, um pequeno hábito aqui na família, mesmo entre nós, mãe e filhos, vá, e também com a avó, costumamos muitas vezes dar o abraço de família. Vamos dar um abraço de família. Depois damos esse abraço carinhoso. Há sempre as palavras de que temos que cuidar uns dos outros, né? Há sempre essa transmissão de carinho, seja verbal, seja assim mais físico. E até o próprio filho já pede, pai, abraço de família, agora. Uhum. Eu acho que, Eu, claro que isso não é suficiente para criar aquele vínculo que é preciso, mas também acho que faz parte. Acho que já é uma boa base. Oh, é uma rotina, uma rotina e isso lá está, faz parte depois da crença de cada família. Há pouco falámos de crenças e nem todas as crenças são más, não é? Vou-te dar aqui também um exemplo de uma coisa que nós fazemos cá em casa, e que eu aprendi com o meu marido. Eu sempre fui muito, como é que eu tenho a dizer? Ah, explosiva, vá, digamos, do que o Luís é muito mais ponderado, quer dizer, é mais ponderado, mas continua a ser explosivo, sabes? Mas consegue contornar a coisa. Eu sou muito mais sinestésica, no sentido em que está tudo muito à flor da pele. Então imagina, às vezes chateavam com os miúdos, aquela coisa toda, e ficavas amuada, e mesmo com ele e tudo, começou-me a dizer assim, sabes, nós vamos nos deitar. E durante o sono, a gente não sabe se acorda amanhã. Então nunca te deites chateada connosco. Aquilo bateu-me tão forte que, mesmo quando eu estou amoada com eles, no sentido de fiquei chateada porque não lavaram a louça ou não fizeram aquilo que eu pedi, não fizeram quando eu pedi, fizeram quando eles acharam que. ahm, e eu lembro-me sempre disso e vou sempre dar o beijinho da boa noite. E ainda hoje, não é? A Beatriz tem 20 anos, o Miguel tem 14, e todos os dias, não é? Ao deitar, há o beijinho de boa noite. Ou eles vêm ter connosco à cama, ou nós vamos ter com eles à cama. E estão chateados e estão com a cara fechada, sabes? Com o burro, como a gente costuma dizer, mas há sempre o beijinho. Ai, mas então não é um beijinho sentido. É sempre sentido, claro. sabes? É sempre sentido, porque a irritação é aquela irritação momentânea. E essa rotina junta com outra rotina que é todos os dias, pronto, nas situações assim mais banais, dizermos que gostamos dos nossos filhos, sabes? Tanto com os nossos maridos ou mulheres, com as pessoas que estão connosco. Dizer todos os dias que os amamos muito, dizer todos os dias que são pessoas que nos inspiram. Ter esta demonstração de carinho para não ficar nada por dizer. E as crianças vão crescendo a ouvir isto, ver a mãe e o pai a dar um beijinho, ver a mãe e o pai a dar um abraço. Vai construir um conceito de relacionamento, sabes? Não estou a dizer de casamento, estou a dizer de relacionamento com outra pessoa. Então, estas rotinas e estas crenças que cada família tem, aquilo que eu noto é que cada vez menos as pessoas estão a dar importância a isso. E então, por exemplo, eu vejo, não é? Já ninguém fala do pai e da mãe que dá beijinhos, já ninguém fala, já não existe assim, acho mais distantes, sinto-os mais distantes. Todos nós, sabes? Pais, filhos, pessoal. Eu às vezes não me quero sentir, não me quero sentir antissocial, mas eu realmente às vezes também escolho as pessoas que quero ter à minha volta, porque, como tu disseste há pouco, é bom estarmos
com outras pessoas, ouvir outras pessoas, mas que essas pessoas nos acrescentem algo, que nós possamos contribuir também, não é? Uma relação de crescimento, uma relação de aumento de ideias, aumento de partilhas. Tu não queres estar a conversar com alguém que está a reclamar o dia todo, ou durante a conversa inteira, não é? Então, eu tenho noção que à medida que eu vou crescendo, enquanto pessoa, vou sendo um bocadinho mais seletiva. E dou-me conta que são poucas as pessoas que eu possa conversar sobre isto, ou ter uma conversa como estou a ter agora aqui contigo. Porque é chato. Isto não dá visualizações. Percebes? Isto é uma coisa que é chata. Então, mas eu vou ter que pensar sobre a educação dos meus filhos. Então, mas eu vou ter que pensar. Então, mas dar aulas não é só dizer a matéria. Então, eu tenho que me relacionar com os alunos. Eu não estudei para isso. Percebes? Não é uma matéria. É muito triste, mas é verdade. É muito triste, mas é verdade. Maria João, aqui é a nossa parte final, em que eu tenho 3 perguntas base para todos os convidados. Sobre o poder de decisão, já que o nosso podcast chama-se Decides Tu. O que é que para ti é o poder de decisão? Qual é a força desta arma que temos e não usamos? Ou usamos mal? E se bem usado, esse poder, que benefícios nos pode trazer? Olha, eu mesmo sabendo e é mesmo para termos esta consciência de quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pontos cegos, e mesmo sabendo isso, sabes? Que ninguém precisa de saber, eu é que preciso de saber, sabes? O chegar à almofada, chegar até à cama e deitar a minha cabeça na almofada e o meu pensamento ser: eu não prejudiquei ninguém, eu dei-me o melhor, eu defendi aquilo que acredito em prol da infância, porque lá está, eu trabalho no terreno, então o meu dia a dia é com crianças. Eu fiz o que pude, eu fiz o que consegui, não fiz mal a ninguém. Este é eu acho que é a minha base enquanto pessoa e aquilo que eu tomo a noção e que vejo no meu processo de vida e de crescimento pessoal e profissional. Eu sei que tenho muito para aprender, eu sei que quero fazer muitas coisas ainda, mas também sei que existe um processo, existe um caminho. As coisas acontecem com um propósito maior, no sentido de eu aprender sobre isto. Claro. Então, para que estar a discutir? Para que estar ai, como é que se diz? Não é criticar, é. Está-me a faltar a palavra. Estava a faltar a palavra, sabes? Deixa-me cá ver se eu consigo encontrar, se ela já me fugiu. A falar mal do meu dia a dia, ou falar mal, ai, corre sempre tão mal, sabes? O velho do Restelo, sabes? Esta metáfora do Camões, do velho, que fala sobre velhos do Restelo. Para quê? Isto não quer dizer que eu não faça isso, mas quando eu dou por mim que já estou em modo velho de Restelo, em velho do Restelo, Está a ser pessimista, é isso? isso, exatamente, a criticar tudo, isto é sempre assim, isso me acontece a mim. Stop, parou. Parou. Vamos lá pensar um bocadinho como um cérebro de adulta, madura. Está a correr mal, o que é que tu podes fazer? Posso fazer isto, posso fazer aquilo? Ok. Queres fazer? Queres fazer? Ok. Faz então isto e aquilo. Esta situação não tens por onde fugir, então como é que a podes transformar? Como é que a podes sentir de outra forma? A gente não pode sair de sítios, não é? Não podemos. Há situações que não podemos sair e são desconfortáveis, ok. Acompanha o desconfortável, vê o que é que está a acontecer. Mas dorme, quando fores dormir na tua cama, para a tua almofada, o teu pensamento é: o meu dia, não maltratei ninguém, não prejudiquei ninguém, fiz o melhor que sabia, fiz o melhor que conseguia, está tudo ok, amanhã é outro dia. Então eu penso que falta-nos, e era bom que todos os adultos começassem a ter esta reflexão diária, sabes? Pelo menos estas 3 coisas, que é: não maltratei ninguém, não fiz mal a ninguém, não é? Não maltratei ninguém, fiz o melhor que sabia,
com aquilo que tenho à minha disposição. Isto vai ao encontro daquilo que eu defendo enquanto ecologia, que é quando eu tenho alguma decisão para tomar, quando eu tenho alguma coisa para fazer, foi bom para mim? Ou vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Vai ser bom para o ambiente onde eu estou? Está ótimo, bora para a frente. Se algum destes 3 pontos não está a ser atendido, então espera lá. Vamos lá refletir um bocadinho sobre isto. Como é que eu posso fazer? Nós podemos sempre fazer as coisas. Temos é que pensar como fazer. Claro. E diz-me lá, que decisão, ou se há alguma decisão que tiveste que tomar e que mudou a tua vida? Que mudou a tua vida, ou que trouxe algo muito bom para a tua vida? Bom, Eu tive algumas, tive algumas. se puderes A partilhar. primeira, diz-me, não percebi, Se desculpa. puderes partilhar, claro. Posso. Ai, não, isto eu partilho tudo. A primeira decisão foi quando decidi, porque é uma opção, não é? Na altura, não é para todas as mulheres, mas para mim foi uma opção no sentido tive uma mãe que me deu essa opção, disse-me tudo bem se sim, tudo bem se não, não é? Mas para mim foi muito natural ter decidido ter a Beatriz com 19 anos, está bem? Foi a primeira grande decisão. A segunda grande decisão foi quando tive noção que eu não podia ter medo. Isto é um bocado complexo estar assim a falar, mas a noção de que eu não posso ter medo ou deixar que o medo me controle, porque eu tenho um par de olhos a olhar para mim, a Beatriz. Em situações de começar a trabalhar, eu estudava e trabalhava, como eu falava com as outras pessoas. E a Beatriz fazia-me sempre uma pergunta que é: mãe, tu estás feliz? Mãe, tu és feliz? Então, a Beatriz trouxe-me essa tomada de consciência e decidir ser proativa na minha vida. Okay? Assim, mais recente, quando eu decidi embarcar sozinha, porque isto começou até com parceiros, não é? E embarcar sozinha na ecologia. Tu és capaz, não tenhas medo, não precisas, não é uma questão de não precisares de ninguém, é não fiques refém de teres apoios. Os apoios vão surgindo, e depois surgiu, olha, a ACC e tudo mais. Mas começar a ecologia sozinha, do zero, sem saber nada de redes sociais, sem saber nada de marketing, sem ter uma panóplia de ferramentas. Não. Como antigamente, sabes? Como antigamente, que é expor, partilhar ideias e reflexões da minha prática e de estudos feitos. Né? Porque tudo aquilo que eu trago na ecologia não são só as ideias da Maria João. Há estudos científicos por trás, há autores por trás, e eu vou juntando com ideias minhas e com a minha prática. A ecologia, sabes? Vou misturando as coisas. Então, esta foi a decisão mais recente, foi dar voz, corpo à ecologia, sem medo. E estás feliz? Estou muito feliz, estou muito feliz. Essa é a resposta. Por fim, penso que deixes uma mensagem já aos jovens, uma mensagem que poderá melhorar o futuro deles. Imagina que o futuro deles depende da tua mensagem. Que mensagem que tu darias a eles? Olha, eu pensei e penso muito sobre isso porque, lá está, eu tenho filhos, não é? Tenho filhos jovens e, e eu sei que, por aquilo que a ciência nos explica, o adolescente não tem ainda a habilidade para ver a médio e a longo prazo. Não tem ainda essa habilidade. É difícil, porque é que eles querem tudo na hora, eles querem tudo no impulso da coisa, não é? A adrenalina está O ali. problema é que a tecnologia de hoje em dia vem impor isso nos adultos também. Sim, veio prolongar. A adolescência foi prolongada, Pois. sabes? Exatamente. Querem tudo para Ah, ontem.
É tudo exato, é tudo para ontem. Não é só a criança pequena, porque a criança pequena é natural que queira tudo para ontem, porque ela não tem a capacidade de perceber, de esperar, ela vai aprendendo a esperar. Aprendendo com coisas pequeninas, como esperar pela sopa para arrefecer, esperar por uma fila, quando vai no comboio, enfim. Mas voltando aos jovens, sabendo que as ciências já nos deram essa informação, é natural que o jovem tenha dificuldade em escolher o que quer ser, que tenha dificuldade em perceber a utilidade da escola. Eu própria tenho dificuldade em perceber a utilidade da escola. Eu própria passei as passinhas do Algarve, como se costuma dizer, na escola. A escola não evoluiu nos últimos 100 anos, não é? Então, aquilo que eu noto mais é em relação à escola, e eu vou falar sobre a escola e sobre os jovens. É natural que tu não gostes da escola ou que aches da escola uma seca. É natural. Ninguém te tira essa dor, ninguém te tira esse sentimento. Aquilo que eu te vou pedir, ou aquilo que eu te vou sugerir é uma coisa. Acolhe, aceita que é um processo do qual fazes parte. Tenta retirar o melhor, os amigos, as namoradas ou os namorados, as saídas. Aproveita e tenta utilizar as coisas boas para que as coisas más não sejam maiores. Ó João, mas as aulas são uma seca. Ó João, mas eu não percebo esta matéria porque é que é dada assim. Não gostas da matéria, mas pensa sobre ela. Para quê? Porque ao pensares, estás a treinar o teu cérebro. Mas eu não vou saber disto para nada, não vou utilizar isto para mais nada. Ok, mas o pensar sobre essa ginástica é como ir ao ginásio do teu cérebro. Então, é como ir ao ginásio, não é? Exercitando o teu cérebro sobre estas aprendizagens, essa ginástica vai ser boa para o futuro, para aquilo que tu quiseres fazer. Não é propriamente a matéria, é a forma como tu pensaste na matéria, e essa forma de pensamento vai-te ser útil para o futuro. Então, claro que assim, falando mais sério, não é? Falando mais formalmente, a escola e as aprendizagens feitas, eu olho para agora, e aquilo que eu digo aos meus filhos é exatamente isto, é, não olhes para a matéria. Ginástica só. Faz um processo de investimento do teu cérebro. Pensa, pesquisa, questiona, não é? Faz perguntas. Não estou a perceber nada. Pergunta outra vez. Tens o teu computador, tens o teu telemóvel, vai pesquisar sobre esta temática. Ai, oh mãe, vê vídeos sobre isto. Ginástica, sabes? Fazer ginástica mental vai te ajudar no futuro. Então não olhes para a escola como uma seca, olha para a escola como um ginásio. E o facto é que nós, a nível formal, não é? Mais sério, não, falando agora para adultos, não é? Claro que falando para os jovens é igual, é a importância da escola neste agora que eu vejo não tem a ver propriamente com as aprendizagens em termos da temática do programa educativo. Tem a ver com aquilo que podemos potencializar. E eu tenho que dizer ao aluno, eu tenho que dizer ao jovem que ele é capaz de se potencializar até sozinho. Telemóvel, computador, internet em todo lado. O professor é fantástico se souber relacionar. Não é propriamente não tem que ser um ótimo debitador de matéria. Isso já é o telemóvel, já é o computador. É a relação. Mas eu, como não posso obrigar os adultos a terem uma relação, aquilo que eu posso fazer é sugerir aos jovens, né, esta ginástica no sentido de olha para a escola como um ginásio. Aprender a aprender vai ser fácil para quando fores adulto e estiveres no trabalho e, enfim, fizeres daquilo que realmente queres fazer. A escola serve para isso, para aumentares as tuas autoestradas
cerebrais, não é? Isto é muito engraçado porque as neurociências falam-nos disto, não é? As funções executivas mostram-nos isso. Só que nós olhamos para a escola e dizemos assim, pá, mas isto aqui não é nada interessante. Então não olhes para a escola pela matéria, olha para a escola como eu tenho que, ok, eu vou decorar isto. Estás a ginasticar a tua memória. Vou pesquisar sobre isto. Estás a ginasticar, não é? A exercitar a tua capacidade investigativa. Então, olha para a escola sobre isso. Mas mesmo assim dá trabalho. Olha, mas tens que fazer alguma coisa ou vais querer repetir anos? Então, aquilo que não é bom tem 12 anos, queres que seja de 13? A decisão é tua. Então, esta parte também tem que ser falada com os jovens. Que é, não gostas? Então faz o mais rápido possível. Não Maria, sou politicamente correta, não sou. Não sou, Eugénia, não sou politicamente correta. fomos bem para além do tempo, mas garanto uma coisa, que se tivéssemos mais tempo, temos, mas numa ocasião de conversa normal, assim banal, acho que dava para ficar aí umas boas horas. Pelo menos a mim dá-me gosto de ouvir-te, porque que é um assunto que me interessa e no qual eu me sinto fraco. Fraco. E sei que tenho muito a aprender. Mas, Maria João, eh, antes de finalizarmos, queria dizer duas coisas. Uma, era mais um convite que eu queria deixar-te. Os detalhes do convite nós depois falamos posteriormente. Então é Ok, assim, eu estou a escrever um livro de literacia financeira infantil. E cada capítulo, aquilo tem uma história, né? Aquilo é um diálogo entre pai e filho. E cada capítulo, o livro, o livro ideal é o livro ser lido pelo pai para o filho, ou pela mãe para o filho, para haver um processo em conjunto. O filho precisa de aprender a gerir o dinheiro, mas também precisa ter um adulto ao lado, certo? Que é uma criança. E cada capítulo que eu tenho uma carta aos pais. Ou seja, o capítulo para a criança acaba e começa a carta aos pais, onde eu dou um conselho aos pais. E eu queria te convidar a escrever uma carta aos pais, para fazer parte do meu livro. Ou seja, e seria sobre a tomada de decisão. ok. Mas depois nós Tá, posteriormente voltamos a falar e a combinar este convite. Por isso, tá para bem. mim seria uma honra, porque é o meu objetivo também ter mais pessoas com, com mais, hum, com mais conhecimento, profissionais de várias áreas, a dar a sua opinião, o seu conselho para os pais no meu livro. Por isso, Tá bem, tá. Olha, tá o convite está aceito. está bem. Tá, Obrigado. fico Obrigado. muito honrada com o E, convite. e também queria dizer às pessoas que eu vou partilhar este podcast, este episódio e este vídeo com, com os pais da turma do meu filhote, porque tenho a certeza que vai haver pais que vou querer ouvir. Vou colocar os teus contactos, se assim me permitires, nos detalhes do podcast, para as pessoas que quiserem contactar, para contactarem, e mesmo que haja pais que queiram fazer o curso Educador Consciente, sem dúvida aqui ao conselho e, e fica aqui a promessa que eu um dia vou fazê-lo. Vou ter que arranjar um espacinho na minha agenda para o fazer, porque tenho mesmo interesse em fazê-lo, porque sinto-me debilitado nesta área, como Hum. pai, e quero melhorar. E obrigado por esta sessão de coaching maravilhosa e gratuita, está bem? Olha, obrigada eu pelo convite. Eu fico muito contente quando consigo que a ecologia chegue a mais pessoas. Foi como eu te disse, era fantástico se a ecologia não existisse porque não era necessária, não é? E era maravilhoso, mas efetivamente nós precisamos de falar sobre a infância, por isso é que a ecologia está mensalmente agora ahm, como live, não é? Onde eu falo assim como falei agora contigo, mas falo sozinha, entre aspas, não No é? Instagram, certo? No Insta e no Facebook. Ok, ok, ok. Por isso é que existe a formação de 25 horas. Já vamos para o segundo colóquio da ecologia, que vai ser em junho, novamente, aqui no Montijo, do qual eu te convido para estares presente.
Obrigado. Vais ver o convite pela ACC também, não é? E aquilo Posso, que posso levar a minha esposa, certo? podes levar todas as pessoas, podes levar quem tu quiseres. Porque realmente é um espaço, é um dia inteiro dedicado à educação, tendo várias temáticas. A ecologia, lá está, é isto. Nós irmos buscar temáticas diferentes que se possa incluir na educação, porque fazem falta na educação, sabes? E a longo prazo, aquilo que quero é que a ecologia cresça no sentido de ir às escolas, porque a ecologia também é para jovens, nestas ações de sensibilização para jovens, para as próprias crianças, com atividades temáticas, não é? Estas temáticas em relação à emoção, em relação a saber escutar aquilo que o corpo está a dizer, porque eu, enquanto educador, já faço isso, mas eu sei que nem todas as educadoras fazem esse tipo de trabalho. A ação de sensibilização também nas escolas para colegas, no sentido de para a componente, não é, o ambiente educativo. E este acompanhamento que eu tenho também de família, ou seja, pai, mãe e a criança. Então a ecologia tem várias vertentes que ainda estão assim um bocadinho tapadas, porque a ecologia começou por ser uma brincadeira, sabes? E então aos pouquinhos, também quero que no próximo ano exista o livro da ecologia, para trazer assim mais ao concreto o que é ecologia, para que as pessoas possam levar e estudar e se debruçar sobre isso. Então há aqui muita coisa ainda para explorar e para descobrir e para se fazer da ecologia. Deixo já o convite para continuar a acompanhar. Vou continuar sem dúvida. Maria João, obrigado. Obrigada eu pelo convite, Eugénia. E vamos mantendo o contacto. Com certeza. Desejo-te muito sucesso para o teu projeto também. Obrigado. Tá? Alguma coisa que precises sobre a infância, estou aqui disponível, está bem? Ok, combinado. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.